noite a todos. Alegria poder estar com vocês. Alegria poder revê-los. Esses dias aí estive viajando, mas é bom poder estar vendo os rostinhos de cada um de vocês, poder abraçá-los e dizer assim: que bom que estou em casa, que bom que estou com os iguais, aqueles que professam a mesma fé que eu, aqueles que creem no mesmo Deus e Senhor que eu. Uma alegria, viu, amados? Amém? É assim mesmo? Aleluias. Quero pedir para vocês abrirem em Mateus capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Eu vou falar de um tema bastante conhecido entre nós. Então, na verdade, vai ser uma catequese que nós vamos fazer hoje à noite. Mateus capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista foi um homem levantado pelo Senhor, e ele vivia no deserto, e João Batista começou o seu ministério, o seu serviço diante do Senhor com essa pregação: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E aonde João Batista ia, João Batista expressava, dizia esta frase: está próximo o reino dos céus. E me chamou a atenção também em Mateus capítulo 4, versículo 17. Que Jesus também usava a mesma expressão que João Batista usava. Mateus 4, 17. Eu quero ler o versículo 16, tá? Nós vamos ler o 16 e o 17. E o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Observem bem que aqueles que jaziam em trevas, aqueles que estavam à sombra da morte, lhes resplandeceu uma grande luz. Que luz é essa? Jesus. E o que Jesus dizia? E o que Jesus falava? Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Queridos, vemos então que tanto João Batista como Jesus começaram o seu ministério anunciando, pregando que está próximo o reino dos céus. E eu quero falar um pouquinho sobre esse reino. E eu quero abrir com vocês o significado desse reino.
Eu me recordo que no passado era muito comum, quando nós dávamos gancho nas pessoas, aqui na cidade, e nós começávamos a proferir, a falar do Evangelho do Reino para as pessoas. E as pessoas, de imediato, falavam assim: ah, vocês são lá daquela igreja do Reino, né? Eu não sei se aqui vocês já passaram por essa experiência, mas os mais antigos, era comum a gente ouvir essa expressão das pessoas. Ah, vocês são lá daquela igreja do pessoal do reino. Nós usávamos, a Maria Edna, assim como eu, somos uns destes, né, Edna? Que lá no princípio ouvíamos isso. A Edna também estava aí no início de tudo, do começo dessa igreja, e ela está ali balançando a cabeça, concordando comigo. Então era comum, amados, as pessoas nos identificar como a igreja do reino. Sabem por quê? Porque tudo que nós íamos fazer, em todo contato que nós íamos à casa deles, em toda abordagem que nós íamos fazer com as pessoas, era comum nós aplicarmos a expressão Evangelho do Reino. Evangelho do Reino, Evangelho do Reino, e Evangelho do Reino, Evangelho do Reino. E as pessoas começaram a fazer uma ligação com a igreja, com a expressão reino. E eu quero aprofundar um pouquinho conosco sobre essa expressão que comumente usamos entre nós no nosso dia a dia, Evangelho do Reino. O termo, a palavra Evangelho, significa boas novas, ou seja, boas notícias. O termo reino significa governo, reinado, ação de reinar, ação de governar. Então, essa expressão que comumente usamos como Evangelho do Reino, em nosso dia a dia, significa as boas notícias do governo de Deus. As boas notícias do reinado de Deus. É isto, amado, que significa a expressão Evangelho do Reino. As boas novas do governo de Deus. Existe aqui um governo. E existe aqui alguém que governa, que é Deus, que é Jesus. Quero ler também com vocês Mateus capítulo 4, versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Então Jesus, nesse versículo, percorreu toda a Galileia, ensinando, pregando o evangelho do reino, ensinando, pregando o governo do reino de Deus. Agora vamos para Lucas, capítulo 4, versículo 42. Quero ler o versículo 42 e o 43. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. Está se referindo a Jesus, tá, amados? E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. E a multidão o procurava
e chegou junto dele, e o detinham, para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de... Observem, amados, que Jesus está dizendo que existia uma necessidade dele ir a outras cidades anunciar o evangelho do reino de Deus. E ele ainda acrescentou dizendo: porque para isso fui enviado. Jesus tinha muito claro em seu coração que ele tinha que ir de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregar, anunciar o evangelho do reino de Deus. Um texto muito comum também entre nós, que é Lucas 8:1. Vamos fazer a catequese desse texto, todos nós juntos? Vamos lá, quem lembra aí de Lucas 8:1? Depois disso, andava Jesus de aldeia em aldeia. Eu até entendo, eu acho que a gente, o lanchinho de 4h30, 5 horas já se foi. Então, assim, tá meio com fome. Mas vamos lá, vamos fazer pegar um pouquinho de força aí, de gás. Vamos lá. Lucas 8:1. Depois disso... O que Jesus fazia? De cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino de Deus. E ele ia sozinho, amados? Quem que ia com eles? Quem que ia com eles? Os discípulos. Queridos, observem que existia uma necessidade de Jesus de anunciar ao máximo o evangelho do reino de Deus. A ponto de Jesus deixar claro, é necessário. Os discípulos, as multidões querendo segurar Jesus perto deles, e eles dizem: parem, se acalmem. É necessário que eu vá a outras cidades a anunciar o evangelho do reino de Deus. Jesus tinha interesse de ir a outras cidades. Jesus tinha interesse de ir a outras aldeias. Não porque Jesus, amados, estava interessado em construções, em cidades, em territórios, mas porque Jesus estava interessado nas pessoas que estavam naquelas cidades. Jesus estava interessado nas pessoas que estavam naquelas aldeias. Jesus queria ir àquelas cidades e àquelas aldeias para se encontrar com as pessoas, para ter contato com as pessoas. Sabe para quê? Para pregar o evangelho do reino de Deus, para anunciar as boas novas do governo de Deus. Esse era o interesse de Jesus, de ir àquelas cidades, de ir naquelas aldeias. Era ter esse contato com as pessoas. Era de ir e anunciar esse governo de Deus sobre aquelas pessoas. Jesus não estava interessado em construções. Jesus não estava interessado em casa, em cidades. Mas ele estava interessado nas pessoas que ali estavam, que ali moravam. Queridos,
a Bíblia diz que existem dois reinos. Lá em Colossenses 1,13, deixa claro para nós. Vamos abrir? Em Colossenses 1,13, diz assim: e ele quem? Jesus. E ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Existem aqui dois reinos, amados. O império das trevas e o reino do Filho do seu amor. Em que reino nós estamos? Em que reino nós estamos, amados? Reino das trevas ou reino da luz? Em que reino a igreja se encontra? No reino das trevas ou no reino da luz? Reino da luz. Vocês sabem por quê? Porque ouvimos o evangelho do reino de Deus. Porque através desse evangelho do reino de Deus, porque através desse governo de Deus sobre nossas vidas, Jesus nos tirou do império das trevas. Jesus nos libertou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é o reino da luz. Para que possamos, para que alguém saia do império das trevas, é necessário alguém tirar ele de lá. Esse alguém é Jesus. Somente Jesus pode libertar o homem do reino das trevas. Somente alguém chamado Jesus pode libertar uma pessoa do império das trevas, através do governo dele sobre a vida dessa pessoa. Se essa pessoa não deixar ser governada pelo reino de Cristo Jesus, ela continuará escrava de Satanás e do pecado. Por isso precisamos entender bem o significado do evangelho do reino. Por isso precisamos entender bem porque Jesus tinha tanta necessidade de anunciar de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Por isso precisamos entender bem que Jesus, após a sua morte e ressurreição, os discípulos saíram de casa em casa, de cidade em cidade, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus. Amados, 2000 anos se passaram após a morte de Jesus. E nós, como discípulos, continuamos fazendo as mesmas coisas, pregando o evangelho do reino de Deus. Mas não é o evangelho do reino do Júnior? É, amados? Vou repetir. Parece que a grande maioria concorda que é o evangelho do reino do Júnior, porque poucos disseram não. Amados, é o evangelho do reino do Júnior? É o evangelho do reino de quem, igreja? É o evangelho do reino de Deus. Eu quero que vocês participem, porque é importante vocês participarem. Porque vai fazer com que vocês estejam ligados naquilo que estou comunicando e falando a vocês. Amados, portanto, vemos que na pregação do evangelho, do reino, é essencial, sabe o quê? Colocar as bases do reino de Deus sobre a vida de todo homem. Quando Jesus
ia naquelas cidades, naquelas aldeias, Jesus não ia demarcar região geográfica, Jesus não ia marcar território geográfico. Sabe o que Jesus ia? Sabe o que Jesus estava fazendo? Colocando as bases nas vidas das pessoas do Evangelho do Reino de Deus. Colocando as bases do governo de Deus nas vidas das pessoas. Era isso que Jesus tanto tinha necessidade de sair de cidade em cidade, de sair de aldeia em aldeia. E é para isso, amados, que nós, depois de 2000 anos atrás, passado, aliás, temos ainda necessidade de sair e anunciar o Evangelho do Reino, para colocar essa base no coração das pessoas. Que base? De que quem governa sobre mim e sobre vocês é Jesus. Na minha vida, na sua vida, existe um governo, o qual esse governo não é meu, mas é do Senhor Jesus. E Jesus, ao anunciar, e os discípulos ao anunciar, e nós ao anunciar, nós estamos deixando claro para as pessoas que Jesus quer governá-las. Que Jesus quer ser seu governador. Que Jesus quer ser seu Senhor. Porque o Evangelho do Reino é isso. É as boas novas do governo de Deus. É as boas notícias do governo de Deus sobre a vida de todo homem, sobre a vida de toda mulher. Evangelho do Reino significa o governo de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida. Precisamos entender isso com clareza. O significado desse governo de Deus sobre a minha vida. Precisamos ter entendimento, amados, sobre esse governo, porque só um homem, só uma mulher, governada por Jesus, poderá ser salva. Só um homem ou uma mulher, sendo reinada, governado por Jesus, poderá encontrar a verdadeira salvação. Se eu e você não formos governados por Jesus, nós não encontraremos salvação. Não existirá salvação para aqueles que não são governados por Jesus. Precisamos entender isso com clareza, amados. Estejam absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e... Amados, estejam certos disso. De que esse Jesus crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. Foi Deus que fez dele Senhor e Cristo. Foi Deus que fez dele Senhor, governador sobre a minha vida e sobre a tua vida. Só assim encontraremos salvação. Pergunta para o seu irmão que está do seu lado. Quem tem governado a sua vida? Isaías. Quem tem governado a sua vida, Isaías? Aleluias. Igreja. Quem tem governado a sua vida, igreja? Vou repetir. Igreja. Quem tem sido o Senhor da sua vida? Jesus tem que ser o governador da minha vida. Jesus tem que ser o Senhor da minha vida. Amados,
É muito bonito, é muito fácil falar que Jesus é Senhor da minha vida. Mas esta expressão tem um significado profundo. Essa expressão, Jesus é Senhor da minha vida, tem um significado que talvez alguns de nós não saibamos a profundidade. Queridos, ao anunciar o Evangelho do Reino, precisamos esclarecer bem as implicações desse governo. Por isso é necessário que eu e você saibamos com clareza quais são estas implicações. E eu vou começar a aprofundar essas implicações aqui para vocês. Vocês sabem qual é o significado da palavra Senhor? Essa palavra Senhor, no grego, no original, quer dizer Kyrios. Vocês sabem o que significa essa palavra Kyrios, de origem grega? Significa Senhor absoluto da minha vida. Significa Senhor absoluto da sua vida. Significa que Ele tem direito em te matar ou te dar vida. Ele tem direito da sua morte ou da sua vida. É isto que você está dizendo quando você fala que Jesus é Senhor da sua vida. Você está disposto a morrer por Jesus? Você está disposto agora a fazer uma fila aqui e ali naquele portão ter um grupo de pessoas armado e dizer para você, ou você nega a Jesus como Kyrios da sua vida, ou você vai morrer. E aí? O que você faria? Porque é isso que nós estamos dizendo. Quando nós dizemos o Senhor Jesus é meu governador. O Jesus é meu Senhor. Eu estou dando a Ele o direito dele me matar ou dele dar a vida. Estou dando a Ele todo o direito, todo o controle sobre a minha vida. Essa vida não é mais minha, é dele. Esse corpo não mais me pertence, mas pertence a Ele. Ele é governador absoluto sobre mim. Ele é Senhor absoluto sobre mim. Amados, os discípulos da igreja primitiva sabiam bem o que significava esse Senhor Kyrios. Eles sabiam quando encontrava os discípulos nas ruas e eles se cumprimentavam, dizendo, Jesus é meu Senhor. Eles sabiam que eles estavam dispostos a morrer por Jesus. Eles já tinham entregado o governo de suas vidas ao Senhor. Vocês já entregaram o governo de suas vidas a Jesus? Totalmente? Incondicionalmente? Sem reservas? Eu tenho uns amigos que de vez em quando eu quero, amigos discípulos, que de vez em quando eu quero fazer um checklist com eles. Aí eles usam uma expressão de brincadeira comigo assim, logo eu, logo o papai aqui, tô ligado, eu sei de tudo. Pois é,
Eu quero dizer para vocês que quando nós afirmamos que Jesus é meu Senhor, eu estou dizendo que Ele é Kyrios, que Ele é o meu governador. É Ele quem manda, não sou eu mais. É Ele quem me governa. É Ele quem toma as direções. É Ele quem toma as decisões. Não sou eu mais. Eu não me governo mais. Você já entregou a direção da sua vida a Jesus? Você é escravo por amor? O Júnior nos leu um texto de Romanos 8,15, se eu não me engano, onde ele diz assim: o Senhor não nos tem dado um espírito de escravidão, aonde venhamos viver temerosos. Essa escravidão que esse versículo está citando é a escravidão de uma relação com Deus, aonde a pessoa tem medo de Deus, aonde a pessoa se relaciona com Deus com medo. Se eu não fizer isso, Deus vai me castigar. Não tem nada a ver com essa escravidão que eu estou citando aqui. Essa escravidão a qual estou citando, aonde o Senhor Jesus é meu Kyrios. Eu sou escravo por amor. Eu faço, eu obedeço, porque amo a Jesus Cristo como meu Senhor. Porque eu tenho Ele como meu governador. É prazeroso ser escravo de Jesus. É com amor que eu digo, sou escravo de Jesus. Você é escravo de Jesus por amor? Você está aqui hoje porque você ama Jesus? Porque você é governado por Jesus? Uma pessoa que chama, que diz que Jesus é seu Kyrios, ele tem que saber que existe um rei sobre a vida dele. Existe um governador sobre sua cabeça, a qual é Jesus. E o direito dele é obedecer. Esse é o seu prazer e essa é a sua alegria. É obedecer a esse Senhor, a esse Deus Kyrios. Queridos, somente com essa pregação do Evangelho do Reino, aonde Jesus é Senhor da sua vida, aonde Jesus é dono da sua vida, pode haver a verdadeira salvação. Este Evangelho fofinho, que está sendo anunciado, pregoado nas TVs, nos rádios, que você vem de qualquer jeito. Esse Evangelho, não há salvação para ele. Esse Evangelho é o Evangelho falso. É o Evangelho que não resolve o problema da independência do homem. O homem continuará debaixo da condenação, da ira de Deus, porque ele continuará sendo governado por si próprio. Somente, amados, o governo de Deus sobre a minha vida, eu poderei encontrar salvação. Somente encontrará salvação aquele homem ou aquela mulher que for governada, que tiver o Senhor como Deus Kyrios, que está disposto a morrer por Cristo.
é escravo por amor. Amados, um evangelho aonde não se revela Cristo como governador e Senhor da sua vida ou do seu coração é enganoso. Não te levará a lugar nenhum. Eu preciso reconhecer que sou incapaz, que sou incompetente para governar a minha vida. Eu preciso reconhecer que em mim não há capacitação alguma para me governar, para governar o meu coração, a minha alma, os meus sentimentos, os meus pensamentos. Eu preciso saber que eu sou um pecador. Eu preciso saber que eu pequei. Eu preciso saber que meu coração é enganoso. Por isso eu preciso do governo de Deus sobre a minha vida. Vocês acham que se eu não tivesse Jesus, o governo de Jesus, eu estaria aqui? Eu não estaria aqui, amados. E eu tenho certeza que vocês também não estariam. Precisamos assumir a nossa incapacidade de governar nossas próprias vidas. Precisamos ser honestos conosco mesmo, que somos falhos, que somos fracos. Precisamos, amados, deixar cair todas as máscaras que há em nossas vidas. Precisamos nos despir diante de Deus. Precisamos nos desnudar na presença do Senhor. Precisamos tirar as capas que existem em nós. Precisamos tirar de nós as joias. Precisamos tirar de nós os aparatos que nos embelezam. Sabe por quê, amados? Porque Jesus, quando olha para mim e para você, Ele não olha para mim para saber qual é a marca dessa camisa que eu estou usando. Quando Ele olha para mim e para você, Ele não olha para saber a marca da sua calça ou da sua vestimenta. Quando Ele olha para você, Ele não quer saber a marca do seu sapato. Irmãs, vocês sabiam que Jesus está aqui olhando para vocês? Amém, irmãs? Vocês sabiam que Ele não está preocupado se vocês foram no salão de beleza esse final de semana? Vocês sabiam que Jesus, quando olha para vocês, irmãs, Ele não está querendo saber se vocês fizeram a escovinha para ficar tão bonitinhas? Sabem por quê? As irmãs do salão de beleza me perdoem. Irmãos, Jesus não está interessado se a camisa de vocês, se a calça de vocês é da última moda. É da marca tal. Vocês sabem por quê, amados? Porque Jesus não está olhando para o nosso exterior. Jesus está olhando para o meu interior. Para aquilo que está no meu coração. Você sabe o que Jesus está procurando agora no seu e no meu coração? Eu vou dar uma dica das coisas. São muitas coisas, mas eu vou dar uma dica. Vocês sabem o que Jesus estava buscando no meu coração quando eu saí da minha casa? O que você vai fazer naquele ginásio? Você vai lá para se apresentar a homens? Ou você vai lá para cultuar-me? O que você vai fazer lá
com aquela multidão de pessoas, você vai para fazer bonito para eles? Ou você vai para se sacrificar, para oferecer sacrifícios de louvor para mim? Vocês estão entendendo? Isso é ser governado por Jesus. Isso é ter Deus como Senhor de nossas vidas. O Jesus Kyrios, aonde Ele manda e eu obedeço. Aonde eu sou comprometido com Ele, aonde a minha palavra é sim, sim, não, não. Jesus não está preocupado com as aparências. Cuidado com as aparências, irmãos. As aparências enganam, amados. Mas engana você e a mim, mas a Deus não engana. Você está querendo enganar quem com as aparências? Eu quero dizer para você que você vai enganar a si mesmo. Porque nem aos homens nós conseguiremos enganar por muito tempo. Porque uma hora as coisas vêm à tona. Uma hora as coisas vêm à luz. Então você está enganando a si mesmo. Mas a Deus você e eu não vamos enganar. Amados, precisamos reconhecer que o nosso coração é estragado, é inútil. Precisamos entender que eu e você, sem Jesus, somos miseráveis, estragados, fruta podres. Por isso precisamos do governo de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Deixando cair todas as máscaras, todos os aparatos de beleza. Deixando cair todas as capas que camuflam quem de fato eu sou. Quem de fato você é. Eu posso vir aqui, colocar a roupa de marca mais bonita que existir. E vocês podem falar, rapaz, mas o Hélio está na etiqueta, hein? O Hélio está, hein, num brinco. Puxa vida, hein? Mas se dentro de mim estiver podre, estragado, Deus vai olhar para mim e vai falar assim, meu filho, você está podre. Você está estragado. Você precisa do meu governo. Você precisa do meu senhorio. E se eu não reconhecer, eu quero dizer para vocês que eu vou para o inferno. Com essa camuflagem bonita e tudo mais. Então eu quero alertar a todos nós, como igreja, cuidado com as máscaras, cuidado com as camuflagens. Não se deixe enganar a si mesmo. Não vista uma capa de santinho. Não vista uma capa daquilo que você não é, meu irmão. Aceite que você é estragado. Aceite que você precisa desesperadamente do governo de Deus sobre a sua vida. Jesus deseja realizar, amados, essa obra salvadora. Jesus deseja realizar essa transformação na minha vida, na sua vida. Ele deseja realizar na vida daqueles que nós estamos anunciando, pregando o evangelho do reino. Mas eu preciso saber, eu preciso ter entendimento, clareza dessa verdade. Porque senão, eu vou lá na casa do Isaías,
passar o evangelho do reino para ele, vou falar bonito para ele, e ele poderá até bater palma para mim. Rapaz, fala bonito demais. Rapaz, sabe tudo de Bíblia. Que isso, cara? Olha a forma que ele fala. Olha os detalhes que ele consegue pegar na palavra. Pois é. Mas se não existir o governo de Deus sobre a minha vida, eu poderei falar bonito e mesmo assim ser estragado, ser podre para Jesus. Se eu não permitir que Ele me governe por completo. Se eu não permitir ser governado, escravo por amor. Eu sou escravo de Jesus por amor? Eu estou aqui por amor? Porque amo Jesus? Porque Jesus é meu Quírios? Queridos, a igreja primitiva começou a mover aonde as pessoas vendiam suas propriedades, vendiam seus bens e traziam aos pés dos apóstolos. E muitas pessoas, se nós formos ler o capítulo 4 de Atos, o capítulo 5, nós vamos ver a igreja em Atos fazendo isso constantemente, os discípulos, os irmãos, a igreja fazendo isso. Vendendo suas propriedades, trazendo todos os bens, dinheiro, repartindo entre todos. Isso se tornou uma prática na vida da igreja primitiva. E um homem chamado Ananias, com a sua esposa Safira, vendo todo aquele mover, aquilo lhes chamou a atenção, e eles foram lá e venderam a sua propriedade. E aí, Ananias chegou para sua esposa e falou assim: meu bem, eu acredito, né? Eu tô aqui, tá? Supondo, tá? Eu tô andando na minha imaginação. Eu acredito que Ananias ou Safira, olhando aquele montante de dinheiro, né? Aquele calhamaço, falou assim: meu bem, é muito dinheiro. É muita grana que está aqui em jogo. Vamos fazer um combinado nós dois? Nós vamos segurar aqui um percentual e nós vamos guardar, né, debaixo do colchão, porque naquele tempo, né, os bancos não existiam, então nós vamos guardar aqui debaixo do colchão, nós vamos guardar lá no palheiro esse montante e nós vamos chegar lá para os apóstolos. E nós vamos dizer para eles que nós vendemos por esse valor X. Porque, amor, assim, ó, tá todo mundo fazendo isso. Então, né, nós também temos que entrar nesse mover. Eu acredito que foi mais ou menos assim o combinado de Ananias e Safira. E aí Ananias, no versículo 4, chega diante de Pedro e chega para Pedro e fala: Pedro, nós vendemos a nossa propriedade e nós trouxemos aqui a nossa oferta, o nosso montante, o nosso valor. E é o seguinte, Pedro, está aqui, é tudo seu, é da igreja, é do Senhor, é nosso. Vocês sabem o que aconteceu com Ananias e Safira? Vocês sabem o que aconteceu com eles, amados? Morreram. Pedro falou: Ananias, você está querendo me enganar? Você está mentindo para mim, Ananias? Ananias, você não mentiu para mim. Você mentiu para Deus. Pumba, caiu morto na hora. Aí eu quero ler o versículo 4 com vocês. Atos 5, 4. Olha o que Pedro fala para Ananias. Ananias, enquanto o possuías, não era teus os bens?
Ora, Ananias, e vendido, não estava o valor, o preço, em teu poder, em tua mão? Como, pois, formaste este desígnio em teu coração? Ananias, você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. Amados, vocês sabem o que Ananias e Safira fizeram? Colocaram uma máscara, colocaram uma camuflagem. Foi isso que eles fizeram. Eles tinham vendido por um valor, mas camuflaram e entregaram o valor como se fosse aquele valor. Vocês sabem o resultado? Essa camuflagem levou a um outro abismo chamado mentira. E esse pecado levou a outro abismo chamado inferno. Cuidado com a camuflagem. Cuidado com as máscaras que existem em você, meu irmão. Em você, minha irmã. Cuidado. Não deixem, não permita colocar máscara em você. Não permita que a sua carne queira se camuflar. Se entregue para Jesus. Se entregue, assuma. Eu pequei, Jesus. Eu preciso de você, Jesus. Eu sou podre, eu sou estragado. Eu não mereço, Senhor, você na minha vida. Porque eu sou pecador. Que seu homem entregue, rendido, que reconhece o governo de Deus, que reconhece que ele não é nada, que ele é estragado. Cuidado, igreja, com as camuflagens. Cuidado por você querer se apresentar alguém que você não é. Assuma. Seja realista. Seja realista. Eu já me entrego logo. Eu não aguento taca. Eu não aguento varada. Eu já me entrego todo. Amados, quando eu erro, eu não quero enganar homem nenhum, não. A quem você está querendo enganar? A mim? Você pode me enganar, mas a Deus nós não enganamos, amados. Se entregue, se renda ao governo de Deus. Não queira esconder o seu pecado. Não queira esconder os seus defeitos. Não queira esconder, camuflar a verdade, a realidade. Infelizmente, nós como os pastores, nos deparamos em situações onde nós estamos ajustando vidas e o camarada escorrega de lá, escorrega de cá, parece sabonete, sabe? Gente, amigão, vem cá, eu sou realista, eu já me entrego, falo, amigão, vem cá, eu não sou delegado não, eu não sou detetive. Eu sou pastor, eu coopero com o reino de Deus, eu não vou investigar a sua vida não, amigão. Ou você se entrega para Deus, ou eu vou embora, tchau e bênção. Sabe por quê, amados? Porque é isso que eu penso de mim. Quanto mais eu resisto a Deus, mais a mão de Deus pesará sobre a minha vida, mais a vara de Deus pesará sobre a minha vida. Por isso é que eu me entrego logo, eu me rendo logo, porque eu não aguento. Eu não aguento viver na condenação de Satanás. Eu quero é a luz de Cristo para a minha vida. Eu quero é a presença de Deus para a minha vida.
Para que resistir a Deus? Eu quero é o governo do Senhor sobre mim, amados. Eu quero a presença de Deus, como cantamos aqui. Debaixo das suas asas eu me escondo. Não tem lugar melhor para nós do que a presença de Deus. Eu quero ler com vocês também 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Paulo tinha um negócio, uma fala dentro dele, que ele diz assim: antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ser reprovado. Cuidado. Paulo deixava o Espírito Santo sondar o coração dele, sondar a vida dele. Paulo permitia ser examinado pelo Senhor. E ele diz assim: subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, à escravidão, por amor, para que eu, tendo pregado a muitos, eu não venha a ser reprovado. Queridos, em Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21, Jesus foi interrogado sobre o reino de Deus. Já estou finalizando. Os fariseus interrogaram Jesus perguntando para ele. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Entenderam, amados? O reino de Deus não vem com aparência exterior. E aonde vem Jesus? Como é que é então? Aí Jesus vai explicar como é que é o reino de Deus, amados. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentre nós. Você sabe onde é que está o reino de Deus? Dentro de você, Isaías. Dentro de você, Cleusa. É dentro de nós que está o reino de Deus. Não é na aparência exterior. Não é aquilo que parece ser. Não é uma camuflagem. Mas é o que está dentro do meu coração. Amados, podemos dizer que o reino de Deus não é um território geográfico, uma cidade, um estado ou um país. O reino de Deus, amados, é onde Deus reina. O reino de Deus está na vida de um discípulo. O reino de Deus está na vida de uma discípula. O reino de Deus está na minha vida e na sua vida quando somos governados pelo Senhor Jesus. É aí que está o reino de Deus. Só o governo de Deus sobre as nossas vidas e sobre todo homem poderá alcançar a salvação. Recentemente eu tive com um moço, e esse moço estava abrindo o coração dele comigo, e ele disse assim: eu estou errado em muitas coisas. Ele estava, na verdade, se confessando, e ele disse assim:
E eu estou envergonhado de mim mesmo, porque meus amigos do trabalho chegaram para mim e falaram assim: cara, você não era assim. Meu amigo, você não era desse jeito. Você mudou. E você mudou para pior. Vocês sabem o que certamente aconteceu com essa vida, com essa pessoa? Ele tirou os olhos de Cristo e ele permitiu colocar sobre ele máscaras, camuflagem, e achou que enganaria a Deus. Mas as pessoas que estavam em volta dele o observaram e viram que ele mudou para pior. Viram o antes, quando ele era governado por Deus, e o depois, quando ele começou a se governar. E as pessoas do seu trabalho perceberam a mudança, que foi para pior. Queridos, se eu achar que sou bom, achar que posso governar a minha vida, eu vou ficar podre. E aqueles que vão estar perto de mim vão sentir o cheiro de podridão. Vão sentir o aroma de estragado, de homem governado por sua própria alma, de homem governado por si próprio. Aonde está o reino de Deus, amados? Dentro de nós, no meu coração, no seu coração. Eu quero finalizar lendo Mateus 24:14. Antes de ler esse texto, quero dar outro testemunho. Estou com um casal de discípulos, indo pregar para um outro casal, e esse casal vieram de uma denominação, saíram dessa denominação, estavam aí vagando pelo mundo. E o que eu estou fazendo na casa desse casal? Pregando, anunciando o quê? Este evangelho. Pregando e anunciando o quê? Este governo de Deus. E eu cheguei para esse casal e fiz essa pergunta: quem tem governado a sua vida? Ele olhou para ela olhou para ele, aí ele disse assim: isso aí que você está falando, eu já ouvi. Eu conheço isso aí que você está falando. Falei, legal, bacana. Mas você não respondeu a minha pergunta. Quem é que tem governado a sua vida? Ele disse assim, você está querendo me pegar mesmo, né? Você está querendo que eu me revele, né? Falei, quero. Eu quero que você saia do anonimato. Eu quero que você saiba que você precisa do governo de Deus. E que se você não mudar isso, você vai entrar pela porta larga. Aí ele falou assim, eu vou dizer para você, é eu mesmo que governo a minha vida. É eu mesmo que tenho tomado as decisões do certo e do errado na minha vida. Aí eu perguntei para ele, você deseja mudar isso? Você deseja ser um homem transformado? Você deseja ter um casamento melhorado? Ele falou assim, eu desejo. Eu quero isso para o meu casamento. Porque meu casamento vai mal. Porque eu e minha mulher não nos entendemos mais. Só o governo de Deus, amados, para transformar a vida de um homem, o casamento de um homem e de uma mulher. Só o governo de Deus. Precisamos transmitir
esse governo que está dentro de nós. Precisamos passar essas implicações sem medo. Sem ter medo da reação das pessoas. Porque Jesus fala. Porque o Espírito Santo incomoda, inquieta. Não tenha medo de perguntar para as pessoas quando você estiver anunciando, não. Esse governo de Deus. Esse Jesus Quírios. Não tenha medo, não. Porque é esse governo que traz salvação a todo homem, a todo casamento e a toda família. E estou lá com eles ainda, ministrando, continuamos ministrando para eles. E graças a Deus, até então, eles não nos expulsaram ainda da casa deles. Pedem que a gente volte. Enquanto eles estiverem aceitando que a gente volte à casa deles, eu quero ir lá. Quero estar lá com a minha esposa e com esse casal de discípulos, passando do governo de Deus, dando testemunho do governo de Deus na minha vida, no meu casamento, para que eles também sejam alcançados pelo reino de Deus em nome de Jesus. Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino a todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Esse evangelho do reino vai ser pregado a todo mundo. Vai ser testemunhado através da minha vida, através da sua vida, através do seu casamento, através da sua casa, dos seus filhos. Para que as pessoas que estão no mundo perdidas vejam com seus próprios olhos que há diferença. Vejam a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Isso será como testemunho. Então será o fim. Aí Jesus vai voltar para buscar os seus amados, a sua amada igreja, a sua noiva. Amém, amados? Aleluias! Quem é o seu Senhor, amados? Jesus é seu Quírios.